O sono que voltou, o milagre de Vanessa na congregação cristã no Brasil. Vanessa tinha apenas 7 anos, mas seus olhos já carregavam o cansaço de quem não dormia há meses. Desde que completara 6 anos, as noites se tornaram um pesadelo para ela e para sua mãe, Dona Maria. Era sempre a mesma coisa. Pouco depois de deitar, a menina começava a se contorcer na cama, choramingando, até entrar em um estado de agitação tão intensa que parecia estar lutando contra algo invisível. Os braços se moviam sem controle, as pernas chutavam o ar, e às vezes ela até gritava palavras sem nexo, como se estivesse presa em um sonho terrível. Os médicos chamavam aquilo de amparassonia, um distúrbio do sono que, em casos graves, poderia até levar a convulsões. Remédios foram receitados, exames feitos, mas nada adiantava. As noites eram uma batalha, e o desespero de Dona Maria crescia a cada madrugada em claro. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava, segurando a filha nos braços enquanto Vanessa se debatia, suada e assustada. O cansaço já marcava seu rosto, e as olheiras fundas contavam a história de um sono que há muito não vinha. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava no ponto de ônibus para levar Vanessa a mais uma consulta, que Dona Maria ouviu duas senhoras conversando. Ambas vestiam saias longas e blusas discretas, e uma delas dizia à outra com voz serena: "A gente leva tudo ao Senhor na reunião. Ele ouve, irmã. Na congregação, não tem coisa que não tenha jeito." Dona Maria nunca havia pisado numa igreja evangélica. Criada no catolicismo, ia à missa esporadicamente, mais por tradição do que por fé. Mas naquela hora, algo dentro dela se mexeu. Com a coragem que só uma mãe desesperada tem, ela se aproximou das duas senhoras e, com voz trêmula, perguntou: "Desculpe interromper. A senhora falou em congregação. Lá tem como ajudar uma criança que não dorme? Que sofre à noite?" A irmã mais velha, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque baixo, olhou para Vanessa, que se encostava na mãe com os olhos sonolentos, e respondeu com um sorriso tranquilo: "Filha, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio. Venha conosco hoje à noite. A reunião começa às 7h30. Dona Maria não hesitou. Aquela seria sua última esperança antes de aceitar que a filha viveria assim para sempre. A congregação cristã no Brasil ficava numa rua simples do bairro, um prédio modestíssimo, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e paredes brancas. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem nada que chamasse atenção para si. Só a Bíblia sobre um púlpito de madeira e os irmãos, homens de terno escuro e gravata, mulheres de saias abaixo do joelho e cabelos presos, todos com um ar de paz que Dona Maria nunca tinha visto antes. Ao entrar, ela sentiu um cheiro de café fresco, alguém havia trazido um termo para depois da reunião e o som suave dos irmãos conversando em voz baixa. Vanessa, que geralmente se agitava em lugares novos, surpreendeu a mãe ao ficar quieta, olhando em volta com curiosidade. Uma irmã se aproximou e, com delicadeza, ofereceu um inário para Dona Maria. "A gente canta sem instrumento, só com o coração", explicou. "O irmão ancião vai dirigir a reunião. Fique à vontade." Quando o culto começou, Dona Maria se emocionou. Os hinos, cantados a capela, soavam como uma prece coletiva. As vozes não eram perfeitas, mas havia uma união nelas, uma sinceridade que tocou seu coração. Vanessa, sentada ao seu lado, escutava atentamente, como se algo naquela simplicidade a acalmasse. O ancião, um homem de fala mansa e olhares profundos, leu um trecho de Marcos 10:14, "Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus." Depois, fez uma oração que pareceu abraçar cada pessoa ali. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantaram, um a um, para contar como Deus havia os ajudado, uma cura, um emprego conquistado, um coração consolado. Não havia gritos, nem dramatização. Só gratidão pura. Dona Maria sentiu as lágrimas escorrerem. Aquilo era diferente de tudo que ela já tinha visto. Não era um show, não era uma obrigação. Era gente comum, com problemas comuns, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Na semana seguinte, Dona Maria voltou. E na outra também. Vanessa, que antes resistia a qualquer rotina, passou a pedir para ir à igreja dos hinos bonitos. As irmãs a abraçavam, os irmãos sorriam para ela, e o ancião sempre tinha uma palavra de ânimo para Dona Maria.
A fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer, disse-lhe certa vez, depois que ela confessou seu medo de que a filha nunca sarasse. Uma noite, após a reunião, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Era um momento de oração especial pelas necessidades da igreja. Dona Maria, com Vanessa no colo, chorou enquanto pedia a Deus que tirasse aquele sofrimento da sua filha. Os irmãos ao redor oraram com ela, mãos postas, vozes unidas. Não havia pressa, nem formalidades. Só uma súplica sincera ao Pai. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Vanessa dormiu. Dona Maria acordou de madrugada, como de costume, preparada para mais uma luta. Mas a cama ao lado estava quieta. Vanessa respirava profundamente, o rostinho relaxado, as mãos pequeninas descansando sobre o travesseiro. Não houve agitação. Não houve gritos. Só paz. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, as mãos trêmulas cobrindo a boca para abafar o soluço. Deus ouviu. Deus viu. No domingo seguinte, durante o culto, Dona Maria se levantou para dar seu testemunho. Com voz embargada, contou como havia chegado ali, desesperada, e como Deus, na sua misericórdia, tinha tocado na vida da sua filha. Quando terminou, o ancião sorriu e disse: Isso não é surpresa para Deus, irmã. Ele conhece nossas dores antes mesmo que a gente as sinta. O milagre não é só a criança dormir. É a mãe que aprendeu a confiar. Vanessa foi batizada nas águas alguns meses depois, num domingo de manhã, vestida com um vestido branco simples, como todas as outras crianças. Quando saiu da água, seus olhos brilhavam. Dona Maria nunca esqueceu o abraço que a filha lhe deu naquele dia, molhada, feliz, livre. Hoje, anos depois, Vanessa é uma jovem que serve a Deus na mesma congregação. Às vezes, quando canta os hinos que aprendeu na infância, sua mãe a olha e se lembra das noites sem sono, dos médicos, das lágrimas. Mas também se lembra daquela quarta-feira em que duas irmãs desconhecidas lhe estenderam a mão e disseram: Venha. Deus está aqui. E estava mesmo. Lição de vida. Há coisas que a medicina não explica e que o dinheiro não compra. Mas há um Deus que ouve o clamor dos que sofrem em silêncio, que age nos lugares mais simples, onde o coração está quebrantado e a fé sincera. Às vezes, o milagre não vem como esperamos, vem melhor. E muitas vezes, ele não só muda as circunstâncias, mas nos transforma por dentro, para que nunca mais duvidemos: onde há fé, há esperança. E onde há esperança, Deus está presente. Hoje, anos depois daquele dia, Ana Clara não é apenas uma jovem que canta no coral da Universal. Ela é uma testemunha viva de que Deus não abandonou sua família. Sua mãe, que antes mal conseguia segurar as lágrimas ao ver a filha tão frágil, agora sorria ao vê-la correndo pelos corredores da igreja, ajudando nas campanhas, abraçando as pessoas que chegam com o mesmo desespero que um dia ela sentiu. Foi numa dessas tardes de sábado, durante uma reunião de jovens, que Ana Clara sentiu algo diferente. Enquanto o pastor falava sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido, ela sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível a apertasse com carinho. Não era dor, não era medo, era paz. Uma paz que ela não sentia desde pequena, antes das crises, antes dos remédios que nunca davam um jeito. Naquela noite, em casa, ela olhou para a mãe e disse algo que fez os olhos de Dona Maria se encherem de água outra vez, mas dessa vez de alegria: Mãe, eu sei que Deus me curou. Não só o corpo, mas aqui dentro. E apontou para o coração. Dona Maria abraçou a filha e lembrou-se das palavras que ouvirá tantíssimas vezes nos cultos: Deus não só restaura, Ele renova. E era a verdade. Ana Clara não era mais aquela menina assustada, escondida atrás dos remédios e das consultas. Agora, ela falava de Jesus com uma convicção que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Um dia, uma mulher entrou na igreja carregando um menino nos braços. Ele tinha os mesmos olhos cansados que Ana Clara já teve, o mesmo corpo fraco, a mesma respiração curta. A mãe, desesperada, procurava por um milagre. Foi então que Ana Clara se aproximou, se ajoelhou ao lado deles e começou a orar. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e memória. Ela se lembrou de cada noite em que sua própria mãe orou por ela, de cada mão que se estendeu na Universal quando o mundo dizia que não havia mais esperança. E ali, entre choros e clamores, algo aconteceu. O menino, que mal conseguia ficar de pé,
de repente abriu os olhos bem grandões e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. A mãe dele gritou, os irmãos da igreja louvaram, e Ana Clara soube, o ciclo não tinha terminado ali na sua cura. Era só o começo. Porque milagre não é só para quem recebe. É para quem crê, para quem testifica, para quem estende a mão ao próximo como um dia alguém fez por eles. Hoje, Ana Clara e Dona Maria não vão mais à igreja só para pedir. Vão para agradecer, para servir, para dizer a quem chega com o coração partido, venha. Deus está aqui. E Ele está mesmo. Sempre esteve. Só precisava de alguém que confiasse nele o suficiente para ver. Ana Clara nunca esqueceu o dia em que voltou à Universal com o coração cheio de gratidão e um propósito novo. Desta vez, não era ela quem precisava de um milagre, era ela quem Deus usaria para levar esperança a outros. Enquanto caminhava pelo templo, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver uma jovem sentada nos últimos bancos, com o rosto marcado pela dor. Era uma mãe, abraçada a uma foto de um bebê. O desespero transbordava em seus olhos, como se o mundo todo tivesse desabado sobre ela. Ana Clara não hesitou. Sentou-se ao lado dela e, com a voz suave mas firme, perguntou: posso orar com você? A mulher, chamada Luciana, mal conseguiu balançar a cabeça, mas as lágrimas caíram mais forte. Meu filho nasceu com um problema no coração. Os médicos disseram que não tem jeito, que ele não vai resistir, ela confessou, apertando a foto contra o peito. Ana Clara segurou suas mãos e começou a contar sua própria história. Falou da dor, da luta, da noite em que achou que tudo estava perdido até o momento em que Deus interveio. Eu também achei que não tinha mais esperança. Mas aqui, neste lugar, Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico, qualquer relatório médico. Ele não desiste da gente, Luciana. Nunca. Enquanto falava, Ana Clara sentiu uma paz invadir aquele canto do templo. Os irmãos ao redor começaram a se aproximar, unindo as mãos em oração. O pastor, percebendo o movimento do Espírito, veio até elas e começou a clamar em voz alta: Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está aqui hoje. E então, algo extraordinário aconteceu. Luciana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a tocasse. Ela fechou os olhos e viu, em sua mente, uma imagem nítida: seu filho, sorrindo, com o peito marcando um ritmo forte e saudável. Quando abriu os olhos, estava chorando, mas não mais de dor, era um choro de fé. Eu sinto que ele vai ficar bem, ela exclamou, e a igreja inteira irrompeu em louvor. 3 dias depois, Luciana voltou à Universal, desta vez, com o bebê nos braços. Os médicos não tinham explicação. O coraçãozinho que antes estava fraco agora batia com força, como se nunca tivesse havido problema. Eles disseram que é um caso raro, que não sabem como aconteceu, ela contava, emocionada, enquanto as pessoas ao redor glorificavam a Deus. Mas eu sei. Foi aqui. Foi Deus. Foi a fé que eu encontrei neste lugar. Ana Clara abraçou Luciana e o bebê, sentindo o peso da responsabilidade, ao mesmo tempo, a leveza da graça. Ela entendia agora porque Deus a havia curado, não era só para ela ser livre, mas para ser um canal de libertação para outros. Cada testemunho que ela ouvia na igreja, cada vida transformada, confirmava uma verdade simples: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim, a Universal continuava sendo um farol. Não um lugar de religião fria, mas de encontros reais com um Deus que ouve, que age, que muda histórias. Ana Clara e Dona Maria agora faziam parte de um exército de pessoas que, como elas, haviam sido tocadas pelo sobrenatural e não podiam ficar caladas. Elas sabiam que, do lado de fora, o mundo ainda duvidava. Mas ali dentro, entre paredes que já haviam visto tantos milagres, a única coisa que importava era uma certeza: se Deus fez por elas, Ele fará por você também. E Ele fará. Sempre faz. Basta acreditar. A vida de Ana Clara e Dona Maria mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, a casa delas era um lugar de silêncios pesados e portas fechadas. Agora, o cheiro de café fresco se misturava com risadas e músicas de adoração que escapavam pela janela aberta. As pessoas do bairro, que antes só viam 2 mulheres marcadas pela dor, agora as encontravam com um brilho nos olhos que não existia antes.
Um dia, a vizinha do apartamento ao lado, a senhora Jussara, bateu à porta com uma expressão de desespero no rosto. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos não sabiam como tratar. Já fizemos de tudo, ela disse, com as mãos trêmulas. Os remédios não funcionam, e os médicos só dão notícias ruins. Mas eu vi como vocês mudaram, será que esse Deus de vocês pode ajudar o meu menino também? Ana Clara não hesitou. Abraçou Jussara e disse com firmeza, claro que pode. O mesmo Deus que me tirou das drogas e deu paz para minha mãe é o mesmo que vai curar o Lucas. Vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, na sala, com Dona Maria segurando as mãos de Jussara enquanto Ana Clara orava com uma autoridade que só quem já viu milagres tem. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foram gritos de fé, declarações de vitória, como se a cura já fosse um fato consumado. Senhor, o Senhor disse que pelas suas feridas nós somos sarados. Então nós não aceitamos essa doença no corpo do Lucas. Em nome de Jesus, ele está curado. No dia seguinte, Jussara voltou correndo à casa delas, chorando, mas dessa vez de alegria. Os exames do Lucas, feitos naquela mesma manhã, não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos estavam atonitos, chamando de a remissão espontânea. Mas elas sabiam a verdade, não foi espontâneo, foi sobrenatural. A notícia se espalhou rápido. Primeiro foi a família do Lucas, depois os amigos da escola, os colegas de trabalho da Jussara. Todos queriam saber, onde aquelas mulheres tinham encontrado um Deus que respondia assim? E foi então que Ana Clara e Dona Maria começaram a levar as pessoas para a Universal. Não com palavras forçadas ou sermões, mas com um convite simples, vem ver o que Deus pode fazer por você também. Cada domingo, mais caras conhecidas apareciam nos cultos. O marido de uma amiga de Dona Maria, que bebia há 20 anos, chegou cambaleando para a igreja e saiu de lá sóbrio, com uma Bíblia na mão e lágrimas nos olhos. A filha de uma vizinha, que sofria de depressão e não saía do quarto há meses, começou a sorrir de novo depois de uma oração no altar. Os milagres não paravam. Mas nem tudo era fácil. Alguns duvidavam, outros zombavam. Coincidência, diziam. Efeito placebo, acusavam. Mas Ana Clara só sorria e respondia, se for coincidência, então eu quero viver de coincidências assim pelo resto da vida. Porque ela sabia, quem já viu o sobrenatural de perto não se convence com explicações humanas. Um dia, enquanto ajudava a organizar a igreja para um culto de quarta-feira, Ana Clara sentiu um chamado mais forte no coração. Não era só para testificar, não era só para orar pelos outros, era para se entregar de vez. Ela procurou o pastor e, com a voz embargada, disse, eu quero servir. Quero estar aqui todos os dias, ajudando quem precisa, como alguém um dia me ajudou. O pastor sorriu, como se já esperasse por aquilo. Deus já tinha me falado sobre você. Prepare-se, porque ele tem um propósito grande na sua vida. Hoje, Ana Clara é uma obreira na Universal. Não usa títulos pomposos, não prega sermões complicados. Ela faz o que sempre fez, ama as pessoas e as leva até Jesus. E Dona Maria? Agora ela quem consola outras mães no grupo de oração das terças, contando como Deus transformou sua dor em alegria. A igreja continua cheia. Não porque promete riqueza ou sucesso, mas porque ali as pessoas encontram o que realmente importa, um Deus que não só ouve, mas age. Que não só vê as lágrimas, mas as enxuga. Que não só conhece o problema, mas dá a solução. E toda vez que alguém novo entra pela porta da Universal, com o coração partido e a fé pequena, Ana Clara e Dona Maria estão lá, prontas para dizer, nós já estivemos no seu lugar. Mas se Deus fez por nós, Ele fará por você também. Basta dar o primeiro passo. Porque milagre não é coisa do passado. Não é história de livro. Milagre é hoje. É aqui. É para você. Naquela mesma semana, um homem chamado Seu João entrou arrastando os pés pela porta da Universal. O peso que carregava não era só das sacolas com restos de material de construção, era o desespero. Há 3 meses, ele havia perdido o emprego na obra onde trabalhava há mais de 20 anos. As contas se acumulavam, a geladeira estava vazia, e a vergonha de não poder sustentar a família o fazia evitar até o olhar dos filhos.
Já tentei de tudo, ele murmurou para si mesmo, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder. Mas Deus não deixa ninguém escondido. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus mesmo nos vales mais escuros, seu João sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Como podia se sentir assim, se a vida estava desabando? No final do culto, Ana Clara se aproximou com um sorriso que parecia entender tudo. Seu João, né? Vi o Senhor chegando. O senhor acha que Deus esqueceu do senhor? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Acho que ele tem coisa mais importante para fazer, moça. Ana Clara segurou sua mão, áspera de tanto trabalho. Engano seu. O Senhor é a coisa mais importante para ele hoje. Ela o levou até a frente, onde o pastor orou com ele. Não foram palavras bonitas ou longas, foram palavras cheias de autoridade, como se estivessem mexendo no espiritual em nome de Jesus. Abre-se a porta. O que o inimigo roubou, Deus restaura em dobro, declarou o pastor. Seu João sentiu algo quebrar dentro dele. Não era só emoção, era como se uma corrente invisível se rompesse. 3 dias depois, enquanto caminhava sem rumo pela rua, um carro parou ao seu lado. Era o dono de uma pequena construtora, um homem que lhe havia ajudado anos atrás, quando ainda era aprendiz. João. Preciso de um mestre de obras urgente. Ouvi falar que você está desempregado. Se quiser, o serviço é seu. Seu João quase caiu para trás. Mas como o senhor soube que eu precisava? O homem deu de ombros. Não sei, irmão. Só sei que ontem à noite sonhei com você e ouvi uma voz dizendo: ele está pronto. No primeiro salário, seu João comprou comida para a família e ainda sobrou para ajudar um vizinho doente. Na igreja, ele chorou como criança ao contar seu milagre. Pensei que Deus tinha me abandonado, mas ele só estava preparando algo melhor, disse, abraçado a Ana Clara e a Dona Maria, que sorriam como se já soubessem que aquilo ia acontecer. E assim, a Universal continuava sendo um lugar onde o impossível virava possível. Onde pessoas comuns, como seu João, Dona Maria e Ana Clara, descobriam que Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Onde cada testemunho era uma prova de que, quando a gente solta a mão do que não pode mais segurar, Deus coloca nas nossas mãos algo muito melhor. Porque milagre não é sorte. Não é coincidência. Milagre é Deus escrevendo a história da gente com as próprias mãos. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela está sendo escrita agora. Talvez até com o seu nome. O abraço que selou o milagre. Naquela noite, enquanto as luzes da Universal brilhavam sobre as lágrimas de gratidão, a criança, agora com os olhos cheios de uma paz que só quem foi resgatado do abismo conhece, contou o resto. Quando o médico disse que não tinha mais jeito, eu fechei os olhos e sussurrei: se o Senhor quiser, eu aceito. Mas Deus não só ouviu. Ele agiu. Na manhã seguinte, os exames estavam normais. Os médicos disseram que era inexplicável. Mas a gente sabe, né? Era ele. Ana Clara, a jovem que há meses orava por aquele milagre, apertou ainda mais a mão da criança. Dona Maria, com seus cabelos brancos e fé inabalável, murmurou: filho, Deus nunca atrasa. Ele só sabe a hora certa. E então, como um coro de almas que já haviam visto o sobrenatural, os presentes na igreja repetiram em voz baixa: glória a Deus. A reflexão que ficou no ar. Milagres não são só curas ou soluções instantâneas. Às vezes, são as mãos que aparecem quando você pensa que está sozinho. O emprego que surge depois da demissão injusta. O perdão que nasce onde só havia raiva. A força que brota quando você já não aguenta mais. Deus não muda as circunstâncias só para nos mimar, Ele as transforma para nos revelar. Aquela criança aprendeu cedo que muitos levam uma vida para entender: Deus não tira o que você ama, Ele troca por algo que você ainda não é capaz de imaginar. A lição que não se apaga. Se hoje você sente que Deus está quieto, lembre-se, o silêncio dele não é abandono. É preparação. Solte o que pesa. Confie no que não vê. Porque a mesma mão que segurou a criança nos braços de Ana Clara e Dona Maria é a que escreve a sua história, e ela não larga o lápis no meio da página. E a melhor parte? Sua virada de chave pode estar a um suspiro de distância.
Basta acreditar que, para Deus, impossível é só uma palavra que ainda não conheceu o milagre.